A igreja ainda celebra a ceia uma vez por ano. Nós temos o privilégio de uma vez por mês. E não existe um lugar melhor para você estar do que na casa de Deus. Aleluia! Melhor do que nossa casa. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Se você chegar aqui e se voltar para Deus, pelo menos você esquece dos problemas. E adora a Deus é o melhor lugar, irmãos. Amém? Amém. Então nós vamos ler a palavra de Deus. Que diz assim, ó: consolo para os que choram. Hoje nós estamos, é a última Santa Ceia para vocês desse ano, não é? Aleluia. Não é? Nós já vamos no próximo, já um novo ano. Então, uma palavra de agradecimento. Salmos 126, que diz assim, ó: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. 2. Então a nossa boca encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações dizia: grandes coisas tem feito o Senhor por eles. 3. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos tristes. Ai, alegre? Por isso estamos alegres. Aleluia, glória a Deus. Ó, Glória a Jesus. restaurará o Senhor a sorte como as correntes de Miguel. Os que semeia com lágrima, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes, os seus montes. Querido Deus Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, continua na direção para a glória de Deus. Senta, glorifica a Deus. Aleluia. Eu não sei se tem alguém aqui que possa ignorar por isso essa palavra, porque eu já tive problema em questão de administrar Santa Ceia. Tem irmãos, tem irmã que não aceitam você ler a mensagem em outro lugar, não sei, ali em Coríntios, Mateus, um lugar específico falando da Santa Ceia. Tem pessoas que não aceitam, não, está errado, não pode pegar isso. Mas preste atenção que eu vou dizer para vocês. A Bíblia é a palavra de Deus. Toda ela é boa, toda ela tem o mesmo valor. Alguém diz que o salmo mais poderoso da Bíblia, muitas pessoas falam que é o Salmo 91, e algumas Bíblias estão até amarela no Salmo 91. Mas o mesmo poder que tem no Salmo 91, toda a Bíblia tem o mesmo poder. No princípio não tinha nada, e Deus criou tudo. Pela uma simples palavra, o verbo haja, não foi? Aí, que tem um poder maior que esse de não ter nada a dizer, haja. E houve. Isso é grande. O final da Bíblia vai dizer assim, ó: quem tirar, está perdido. Quem aumentar, também está perdido. Porque essas palavras são. Aleluia, Jesus. Se alguém tirar, ele perde. Perde a posição, perde o direito. Se alguém aumentar, as pragas cairão sobre ele. Olha o poder. É a mesma palavra, e toda palavra é boa, e toda mensagem, para ela ser a mensagem correta, mesmo que não fala do assunto, do que às vezes vai tratar, mas se Jesus é o centro, ela é a palavra. É verdade. Aleluia. Numa mensagem eu tive um problema com o irmão que ele falou assim, ó: nunca me vi ministrar ceia desse jeito. Porque tem que falar, é ali eu falei: meu irmão, se eu ensinar alguém para o céu, ele está preparado para tomar a Santa Ceia. Aleluia. Ou o céu é menor que a Santa Ceia? A Santa Ceia é um cumprimento, irmãos, mas ela não salva ninguém. Verdade. Amém? Então veja só, o Salmo 120 e 126
ele é um cântico de agradecimento a Deus. Glória a Deus. Ó, eles estão cativos há 70 anos. Vocês imaginam uma pessoa sendo escrava 70 anos? Muitas pessoas já perderam a esperança. Aleluia. Tem pessoas que estão com 10 anos, 5 anos já perdeu a esperança. É verdade? Imagina 70 anos, que a criança já está adulta. Está entendendo? Então as pessoas estão aqui meio sem esperança quando Deus abre as portas. Aí ele vai lá e liberta. Então eles cantam dizendo assim, ó, ao canto de Ramá, ele diz, ó, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como se fosse um sonho. Alguém já teve um sonho que parecia a realidade? No sonho, não, isso não é um sonho, é uma realidade. Existe um tempo de sonho, que é uma realidade, e existe um tempo que não é sonho, é realidade. Existe tempo que é sonho, mas existe tempo que parece ser sonho, mas é realidade. Então foi o que aconteceu aqui e foi o que aconteceu com Pedro na cadeia. Lembra de Pedro? Pedro diz assim, olha, pode ser uma visão, mas era real. Aleluia. Quando Pedro é liberto, ele chega na casa, a igreja estava fazendo o quê? Orando para Pedro. Estava numa vigília orando. Quando Pedro bateu na porta, a igreja duvidou que era Pedro. Aleluia! Uma criança que ninguém dava nada por ela, acreditou mais que a igreja que estava orando. Agora, Tiago, capítulo 1, versículo 6. Quando orar, porém, ora com fé. Porque quem ora sem fé é semelhante às ondas do mar, impelida pelo vento, vai para onde o vento leva. Aleluia. A tua oração tem que ter uma direção e tem que ser direcionada a Deus e tem que ter um coração quebrantado e um coração perdoador para ela ser ouvida. Então vamos ver. Pedro continua a bater. E a moça pergunta, a emoção tomou conta dela, que ela não abriu a porta, porque ela gostaria de dar notícia. Existem muitas pessoas que amam dar notícia. Às vezes isso acontece em casa, é uma briga para alguém dar notícia primeiro. E isso a gente tem que ter cuidado para não dar notícia errada. Às vezes você fica sabendo de alguma coisa e chega lá e fala. Nunca fala, aleluia, que é se você não viu, se você não presenciou. Diga assim, ó, segundo o que alguém me falou, é isso, para que você não seja um mentiroso. Amém? Já havia anunciado que fulano tal morreu, aconteceu isso, e era tudo mentira, porque foi informação falsa. E a internet está cheia, qualquer coisa, zap para lá, zap para cá, quando vai ter mentira. Então, cuidado para não dar informação falsa. Então, segundo o que fulano de tal me falou, ele é uma pessoa séria, uma pessoa de Deus. E segundo o que ele me falou foi isso. Segundo o que ele falou. Se ele não teve uma informação errada, eu não estou mentindo, porque eu estou segundo o que ele me falou. Então, tem que ter esse cuidado. E aí, as pessoas gostam de dar notícias, mas tem uns que gostam, na verdade, não é dar notícias, é ser fofoqueiro. Tem coisas que não chegou aqui para nós, já está no mundo inteiro por causa da fofoca. Mas essa moça aqui, ela não fofocou, ela se emocionou e ela queria dar notícia além da igreja. Aleluia, Jesus. Glória A igreja estava orando. E você sabe quem está lá batendo na porta? É Pedro. Eles falam, imagina que é Pedro. Estava orando para mim. Já viu pessoa que vem na igreja, pede a missa o tempo inteiro, quando chega que ele é revelado, nem sequer levanta a mão. Na hora da bênção, na hora que ele chega com a vitória, rejeita. Já viu isso? Então, a moça continuou dizendo para eles, eu estou dizendo para vocês que é Pedro. Quando essa moça abriu, eles falaram assim, olha, ela está minha vigília, sabe como é que é? Os dormem. Aí ela disse, não, gente, é Pedro. Aleluia, Deus. Quando ela abre a porta, que Pedro entra, ele diz assim, Oh, glória a Deus. tem crente que está desse jeito ainda. Assusta até com a voz de Deus. Sabe por quê? Porque
porque já perdeu a audição há muito tempo. Deus está falando, ele está nos sabendo. Está como o pessoal, os dois irmãos no caminho de Emaú. Aleluia. Jesus estava junto com eles e eles não sabiam. Eles estavam murmurando, estavam reclamando. Quando menos espera, Jesus pergunta para eles: vocês estavam falando de quem? Oh, o senhor é peregrino aqui, não conhece, não sabe da história. Nosso mestre, ele estava tudo certo, que ele ia ressuscitar já no terceiro dia, e ele não ressuscita, não ressuscitou até agora. Eles estão tristes, continuou o caminho, só que o coração deles ardia. Isso é o amor de Deus. Quando Deus está presente, o coração arde. Aleluia. Mas é que Deus, quando de repente a prova que o coração, o amor estava no coração, quando Jesus fez que ia passar, que eles iam entrar, Jesus fez que ia passar, aí provou o amor. Ele disse: fica conosco, porque já se faz tarde, o caminho é perigoso. E Jesus vai com eles. Quem de nós faria isso para um desconhecido? Quem? Aleluia. E ele só pode ser o amor de Deus. Ele disse, e Jesus foi. Quando ele vai na mesa que senta com eles, dizer: seus nestos de coração, porventura as escrituras não teriam que se cumprir? Por acaso já passou do tempo da hora, quando Jesus apresenta, levanta o pão, a glória manifestou. Tem pessoas que é triste porque Deus ainda não salvou a família toda. Tem pessoa que ainda é triste porque não tem a casa própria. Tem pessoas que ainda é triste porque não conseguiu o objetivo que ele gostaria de atingir. E é triste. Aleluia. E não acredita que grandes coisas Deus fez por nós. Então eu queria compartilhar com vocês, aleluia, que a melhor coisa que o Senhor fez por nós foi o plano de salvação. Aleluia. Nós estamos alegres porque grandes coisas Ele fez por nós. Além de nos receber, além de nos curar, além de fazer tantas maravilhas, o melhor de tudo isso foi Ele dar a vida por nós. E como a gente poderia ficar triste se Ele fez algo de tão grande? E tem gente que não acredita que isso foi grandes coisas, porque ainda está carnal. Mas quem está espiritual sabe que não tem um sacrifício maior do que alguém dar vida. Se alguém dá vida pelo filho, se alguém dá vida pelo pai, pela mãe, por um amigo, por um parente, é difícil acontecer, mas porém possa ser que alguém tenha coragem. Glória a Deus. Mas imagina dar vida para o ladrão, para a prostituta. Quando alguém faz injustiça com a gente tem vontade de fazer cobrança. Aleluia. Se a gente não fazer alguma cobrança com as mãos, pelo menos para a lei a gente vai entregar. E se a lei não agir do jeito que é para fazer, do jeito que a gente gostaria que fosse, a gente fica chateado. Aleluia. E ele, sendo justo, se entregou para todos. Aleluia. Não tem algo maior do que esse. João 3,16, ele deu o seu único filho, aleluia, para todos aqueles que nele querem não pereça, mas que glória a Deus. Ele não veio para julgar o mundo, mas veio para salvar o mundo, sem acepções de pessoas. O irmão disse assim, Ferreira, eu estava falando com o irmão pregando lá na nossa igreja, que é assim, quem for de salvação vai ser salvo. Aí eu disse, quem for de salvação, eu já vi muita expressão,
A gente foi orar no hospital, ou alguém pediu oração e alguém falou assim: fica tranquilo, minha irmã, se ele for de salvação, ele vai ser, Deus vai salvar. Se ele for de salvação, ele vai salvar. O chamado da salvação é para quem quiser. Ó, Mateus 11:25, graças te dou, Pai, por tu ocultaste essas coisas aos sábios entendidos, mas revelaste aos pequeninos. 28, vinde a mim todos cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Aleluia. Isaías 55, aleluia. Vinde as águas e comprai sem dinheiro, isso é salvação. Aleluia. Apocalipse 21, Apocalipse 22. Quem quiser, eu darei de graça da água da vida. Apocalipse, Jesus diz: todo aquele que vier até a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Ao contrário, confessarei diante do meu Pai, diante dos anjos. Aleluia. Você vai ver João 7:37. Quem tem sede, venha a mim e beba. Isso é salvação para quem quiser. Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Irmãos, é para quem quiser. Aleluia. Quem escolheu a salvação você não é apenas um chamado, é apenas um escolhido. Foi você que fez a escolha, o chamado ele fez e você escolheu. Quem foi que escolheu levantar a mão e aceitar Jesus como Salvador? Foi você. Amém? Então a decisão foi sua. Eu passei 7 anos rejeitando, todo dia não, hoje não. Quando deu 7 anos eu falei hoje. Foi eu que ele já tinha me aceitado desde antes, mas dependia de mim. Porque ele não é obrigado, é se quiser. Amém? Temos chamado da salvação, porque senão era incoerência de Jesus dizer: ide por todo mundo e pregar o evangelho. Porque eu irei e pregarei, e você aceita, mas você não é de salvação? Então é salvação predestinada? Não, a salvação é para aquele que quiser se chegar a Deus. Romanos 10 diz a Bíblia que aquele que confessa com a boca e crê no coração, esse será salvo. Aleluia. Então veja só, meus irmãos, eles estão fazendo um cântico e dizendo: olha, nós estamos felizes porque grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso é que estamos alegres. A eles restaurará a sorte de Sião, como as correntes de Miguel. E como os que com lágrimas semeiam, com júbilo separado. Olha, irmãos, é a garantia da palavra para você que passa a prova, para você que tem dificuldade, para você que o homem não reconhece o seu trabalho. Olha aqui, ó, Deus reconhecendo. Aleluia. Aqueles que semeiam com lágrimas ceifarão com júbilo. Júbilo é o quê? O que é júbilo? Com júbilo? Alegria. E quem sai andando e chorando, aleluia, enquanto semeia, traz os seus feixes, trazendo os seus feixes. Uma certa vez eu fui pregar numa certa igreja, e quando eu chego lá, aquele dia, Deus me envolveu no louvor, eu comecei a cantar corinho, e aquela igreja se encheu da graça de Deus, e quando de repente o horário vai rápido, e eu disse: irmãos, paramos agora e vamos entrar na palavra. Mas hoje o mistério foi mais um louvor e nós vamos dar a palavra. Quando eu vou dar a palavra, levanta uma pessoa que orou comigo em alguns lugares particulares. Ele se levantou, me afrontou e queria me bater. Aí os irmãos levantou e gritou: sangue de Jesus tem poder, sangue de Jesus tem poder. Eu falei: irmãos, calma. Na verdade não é ele, eu já está por trás dele. Vamos orar por ele. E ele saiu da igreja xingando porque ele queria me bater. E aí juntou umas pessoas ali e ficou apavorado. Falou: vamos orar para a esposa dele. Eu olhei para a esposa dele. Quando eu estou no ponto do ônibus, eu encontro com o jovem. E o jovem falou: eu fiquei sabendo que você foi afrontado. E ele estava afastado desse jovem. Se eu estivesse lá, eu me levantava e eu ia tratar com ele um assunto sério, eu ia bater nele e tal. Não é necessário isso. Quando eu chego em casa, fazia 6 anos que a minha esposa estava desviada, afastada dos caminhos de Deus. E nos 6 anos, toda vez que eu ia orar por ela, fazer campanha,
campanha, alguma coisa, Deus dizia, não. Faça para os outros, vai, e eu ia aqui, e eu fazia aqui, e tal, aleluia. Quando chegou essa data, eu recebi um convite para fazer uma campanha em Pinheiros de Vigília. Nessa data, depois de 6 anos, o Senhor falou, agora essa campanha seja em favor dela. E eu comecei a campanha, e era o 3º dia da vigília, quando esse dia, esse rapaz se levantou, terminei o culto e vim embora para casa. Quando eu cheguei em casa, a minha esposa chegou de mim, aleluia, pegou o dedo indicador e falou, vem aqui, eu quero a sua presença aqui, eu quero a presença do meu pai e da minha mãe. Eu falei, pronto, o negócio é sério. E ela colocou o dedo aqui e disse, ó, por sua causa, é por sua causa que hoje eu me decidi, tá aqui ó, todas as roupas que é desagradável a Deus, essa sacola, eu fumava, tá tudo aqui hoje, eu estou me entregando a Deus. E tem mais uma coisa, eu sei que é por causa da vigília que tu está fazendo, e já quero ir hoje para a vigília contigo. Quando a gente começou a se gostar, foi justamente na vigília, aleluia, nessa vigília, aí eu disse assim, ó, não me dá essa honra porque eu não sou digno. Eu orei e estou fazendo a campanha, mas antes disso eu quero dizer, seu pai ora, sua mãe ora, seus parentes oram, em todo lugar que eu passo eu peço oração. Eu não sou digno de ser, aleluia, o autor foi Deus, então a glória é para ele, e vamos para a vigília, aleluia. Eu sofri a afronta, fiquei triste, mas voltei alegre quando eu cheguei, que eu recebi a notícia, saneei com lágrima e colhi. E quando eu recebo o convite, eu não sou de rejeitar o convite. E eu fui e marquei para pregar sexta, sábado e domingo. E retornar para São Paulo. Quando eu cheguei, na minha cabeça, eu achava que Ribeirão Preto era 2 horas de viagem. Só que é 4 horas de ônibus da rodoviária, mas na minha mente era apenas 2. Mas eu já tinha ido lá várias vezes e não conseguia lembrar. E tudo que eu fiz durante o dia deu errado, tudo que eu fiz. E quando eu vou em direção à rodoviária, saí bem mais cedo. Um trânsito estava parado, e quando eu cheguei lá, eu cheguei 6 horas. Era para mim estar em Ribeirão, 7h30, ao máximo 8 horas, para pregar mensagem. E agora, 6 horas, eu estava na rodoviária, 6h30, o carro ia sair. Falei, pronto. Eu não estou com o telefone, eu não estou com o celular, e eu marquei lá. Mas o irmão disse, o Ferreira marcou, ele chega, nem que for meia-noite ele chega. E agora, ele está me aguardando, e eu vou sair disso. Eu marquei, mas que hora que eu vou chegar? Eu vou chegar 11 horas da noite. Irmãos, e aconteceu que o ônibus ainda atrasou, eu cheguei lá 11h30. Quando eu chego 11h30, eu não ia chegar direto numa cidade, ia chegar num lugar bem perigoso. Sem contato com ele, eu falei, se eu não estiver lá, encosto num lugar lá, vou orar, passa a noite até amanhã. Mas quando eu cheguei, ele já estava lá. Quando eu desci do ônibus, ele buzinou e falou, sabia que tu ia vir. Mas só, Ferreira, que a gente marcou para você estar aqui 8 horas. Foi uma bênção culto. A igreja veio muita gente, tinha muitos visitantes. E agora, mas fica tranquilo, amanhã você prega. Tá bom, fui para a casa dele. Amanhã era sábado, preguei a mensagem. Domingo de manhã, e um pregador ia pregar, não foi. Eles me ligou, dá para você vir pregar? Dá. Fui lá e preguei domingo de manhã. À noite eu ia pregar em outra cidade. Aí eu fui para outra cidade à noite. Quando eu chego naquela outra cidade, irmãos, aleluia, eu li a Bíblia o dia inteiro e Deus não me dava mensagem. Quando eu cheguei, meu Deus, o que eu prego? O que eu prego? Quando eu pisei o pé do altar, o Senhor falou diretamente no meu coração. Aleluia. 1 Reis, capítulo 17. Aleluia. E versículo tal.
Quando eu coloquei a Bíblia aqui, que eu fiz assim, ó, caiu justamente nessa mensagem. Eu falei, então aqui, ministrei a palavra. Na ministração da palavra, quando termina, uma pessoa levanta a mão que fazia 9 anos que ele ia todo dia na igreja e aceita Jesus. Quando ele aceita, a mulher passa mal, a esposa passa mal, isso não é possível. E uma alegria toma conta daquela igreja. Quando toma conta da igreja, terminou o culto ali, aquela festa, o pastor saiu e foi embora. E deixou um recado que era para nós ir para a casa do pastor. E a gente vai para a casa do pastor, chega lá, tem um churrasco. Aleluia! Aí participamos daquele churrasco até mais cedo. E aí o rapaz que me convidou disse: você pensa que você ia embora domingo depois que acabasse o culto? Mas não, você está em dívida porque você era para pregar na sexta e não pregou na sexta-feira. Então você vai ter que pagar na segunda. Eu disse: eu tenho que trabalhar na segunda, meu filho. E se eu for ficar na segunda, eu vou perder tanto a segunda como a terça. E ele falou: Deus vai dar vitória. Não se preocupa, fica tranquilo, Deus vai preparar. Deixa o serviço lá e Deus vai cuidar. E eu disse: meu Deus, e agora? Tá bom. Aí eu ligo para minha esposa e falo: ó, não tem como eu chegar, porque aconteceu um imprevisto. Ela depois já ficou chateada. Me deu uma angústia na alma. Eu falei: ó, Senhor, não vou fazer mais aula de Deus assim não. A gente sofre mais, dá aquela vontade de não fazer mais. Tá, e fiquei durante o dia orando. Quando eu chego na igreja à noite, a igreja está tomada de pessoas. Muita gente. E o povo lá ama a palavra. Quando eu perguntei para a igreja, 5 anos atrás eu tive aqui, quem lembra a mensagem que foi pregada? Uma pessoa disse: foi a mensagem da cruz. Eu falei: pois Deus revelou para mim a mensagem da cruz. Aleluia! E essa mensagem que nós vamos pregar. E aí eu pego a mensagem da cruz, Lucas capítulo 23, versículo 46. Jesus, ele dá o último brado dizendo assim: ó, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Dito isso, ele morre. E entrega o espírito e morre. Essa mensagem Deus me revelou e eu prego essa mensagem. Deus deu a graça de eu preguei mais ou menos uma hora e pouquinho de mensagem. Quando finalizou a mensagem, aleluia, que eu faço apelo, levanta um menino para aceitar Jesus. E quando o menino chega aqui na frente, eu pergunto assim: com licença, o senhor não leva mal de eu perguntar a sua idade? Quantos anos o senhor tem? Ele disse: eu acabei de fazer 100 anos. Agora, essa semana. E eu ouvi essa palavra, e essa palavra me transformou, e eu estou aceitando Jesus como suficiente e Salvador. Glória a Deus. 100 anos, falei, a igreja não espera a idade dele. Aleluia. Porque o dia da manhã não pertence. Eu entendi que o atraso da sexta-feira, tudo foi plano de Deus. Sabe para quê? Por causa daquela alma, aquela mensagem foi revelada para ele, e ele aceitou Jesus nessa palavra, e eu retornei, perdi os 2 dias de serviço, mas aquela alma foi salva para a glória. Eu fiquei triste. Depois da aula eu falei: agora eu estou entendendo o porquê. E vou continuar fazendo a obra de Deus sim. Você vai chorando, semeando e volta fazendo o seu sonho. Você vai, aleluia, andando, chorando, levando a mensagem, mas Deus te alegra teu coração, porque através de você fazer por alguém, Deus faz por você. Não nega de fazer a obra de Deus, não nega a visita, não nega de pregar a palavra, porque Deus te quer fazendo a obra dele e agradecendo ele, tendo ou não tendo, como Paulo disse, sabendo agradecer ele, quando não tem como se tivesse, e quando tem como se não tivesse, porque a maior preciosidade na nossa vida é ele como nosso Senhor. Aleluia! Grandes coisas ele fez por nós, e grandes coisas ele está fazendo e fará muitas coisas por nós, e é por isso que estamos aqui para agradecer ele por essa última Santa Ceia desse ano de 2021. Já no próximo ano, para a glória e honra do nosso Deus.
homem. Deus criou todas as coisas, depois que ele cria todas as coisas, ele vai criar o homem. Grande Deus. O homem parece que foi a última criação. Então, parece que a primeira criação é a mais importante. Mas nem sempre os primeiros continuam sendo os primeiros. Às vezes é os últimos que continuam sendo os primeiros. Adão, sendo por último, se tornou o primeiro. Dizendo, o jardim é você que cuida, os animais é você que dá o nome. Não foi um privilégio? Eles cuidam de tudo. E agora, só que tudo que tem aqui dentro desse paraíso, você tem a liberdade, é teu. Agora, menos uma. Naquela árvore do conhecimento do bem e do mal, não toca. Não come dessa fruta, porque o dia que comer, certamente morrereis. O homem é egoísta. Ele tem o mundo inteiro das suas mãos, ele ainda rouba, ele ainda mente, ele ainda quer dinheiro. Sei pra quê? Tanto dinheiro. Se tem tanto, mas é o egoísmo do homem. Sabe que o interesse nunca se enche. E Adão está ali. Quando de repente a esposa de Adão é enganada, é torcida a palavra do que Deus falou. Quando torce a palavra, ela cai no laço. Quando ela cai no laço, ela chega e oferece para Adão. Adão participou. Quando Deus se apresenta para ele, ele esconde. Temor não é esconder. Temor é assim, ó. Aonde eu estou, ele me vê. Dentro do ônibus, eu estou, sabe aonde? Aleluia. Dentro do navio, eu estou debaixo do oceano, eu estou por cima das nuvens. Ninguém está me vendo. Mas os olhos dele. Hebreus 4 e 13. Todas as coisas estão nuas perante os seus olhos. Nada se esconde dos seus olhos. Temor é esse. Aonde eu estiver, eu tenho que temer. Agora, medo é isso. Eu escondo. Temor não tem como esconder. Agora, o medo eu esconde. Então, o que acontece? Adão colocou a culpa, sabe de quem? Em Deus. Desse dia para cá, todo mundo tem uma desculpa. É muito raro alguém falar a verdade correta. Ele sempre inventa uma desculpa para depois falar a verdade. Até os verdadeiros fazem isso. Aí ele faz assim, ó. A mulher que tu me deu. Quer dizer, se o Senhor tivesse me dado uma mulher que não me engana, que não tivesse feito isso, mas a mulher que tu me deu. Tá. Enfim, por causa disso, estão sabendo. Agora, você sabe o destino. Será amaldiçoada, vai comer do pó. E vai ter uma coisa. Aleluia, Jesus. Vocês duas não terão mais amizade. Uma será inimiga da outra. Ela vai te ferir no calcanhar e você ferirá ela na cabeça. Mas só que tem uma coisa, ó, serpente. Da semente da mulher nascerá um que pisará na cabeça. Deus é dado no jardim do Éden. E Adão perde essa oportunidade de estar no paraíso e vai sofrer dor de parto, etc. e sofre. Quando de repente cada dia que passou, todo dia que passava o homem se afastava de Deus mais. Cada dia que passava mais rebelde o homem ia ficando. Até que Deus olha do céu e diz assim, ó, eu preciso resgatar o homem e o homem está perdido. Aí ele dá uma olhada para o céu e vê os anjos. Pedro vai dizer que os anjos anelou por isso. Mas não poderia ser o anjo. Porque se o anjo desse a notícia da salvação e você não aceitasse, não ia ficar assim normal. Quando você quer, não. É assim, não. Não poderia ser assim. Ó, eu fui enviado a dizer as boas novas, Zacarias. Zacarias, mas como pode? Não pode. Então vai gerar muito. Então já pensou? Ele é o Salvador, tem que aceitar. Não, agora não. Então alguma coisa tinha que acontecer. Aí Jesus falou, não, precisa alguém que tenha paciência. Aí, quando ele está procurando no meio dos anjos, ele olha para a terra. Aí ele vê que não teve um que permaneceu fiel. Todos
Salmos 53, 2 e 3. Deus olhou do céu para a terra, não achou um justo sequer, porque todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3, Paulo fala, 23, porque todos pecou e todos estão destituídos da glória de Deus. Romanos 5, versículo 12, Paulo disse assim: por um homem entrou o pecado, mas pelo homem entrou a vida. Aleluia. O primeiro homem é Adão, o segundo homem é Cristo. Então ele disse assim: olha, depois de toda essa passada, que ele olha, não vê um homem injusto sequer, quem se apresenta para Deus é Jesus. Jesus está em oculto e ele está no céu, porque no princípio era o verbo é Deus, o verbo estava com ele, nada do que foi feito se fez, então ele está ali com ele, mas aí ele se apresenta. Salmos 40, versículos 6 e 7, Jesus se apresenta dizendo assim: ó, sacrifício não quiseste, local de expiação não fizeste causa algum, as minhas orelhas furaste e me fizeste que servo. Mas no princípio do rolo, Cristo, Deus, já estava escrito de mim: eu vim para fazer a tua vontade. Nossa, pastor, ele leu lá em Mateus, aleluia, Jesus dizia: ó, se possível for, passa de mim esse cálice, mas todavia cumpre a tua vontade. E quando ele se apresenta para Deus, ele diz: no princípio do rolo já estava escrito de mim, ó Deus, eu vim para fazer a tua vontade. Agora o que eu vou falar para vocês não está escrito na Bíblia. Eu falo baseado na Bíblia, mas alguma coisa que eu vou falar aqui é uma mensagem extra bíblica, que a Bíblia me dá o direito de fazer a mensagem extra bíblica. Olha, Paulo em Filipenses capítulo 2, versículos 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Paulo diz assim: ó, temos que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque por ter usurpação de ser Deus, tomou forma de homem e se esvaziou, pelo que foi obediente até a morte de cruz, e recebeu um nome acima de todo nome, para que todo joelho no céu e na terra terá que se dobrar e confessar que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando Paulo está dizendo isso, está confirmando o que eu vou falar. Jesus fala para o Senhor. Ele apresenta no Salmo 40, aleluia, versículo 6 e 7. Quando ele apresenta, agora eu entro com a palavra. Deus olha para Jesus e diz: olha para a terra. E na terra está acontecendo o que está acontecendo agora. Em menos quantidade, porque tinha menos gente. Mas já tinha pecado de filho com mãe, já tinha pecado de homossexualismo, já tinha morte, já tinha todo tipo de coisa, já tinha morte, já tinha tudo. E Jesus olha para a terra e vê a terra na situação que está. E Deus convida ele, olha para o céu. Aí o profeta Isaías, no capítulo 6, ele descreve como é o céu. Ele disse assim: ó, o dia que eu adentrei, a glória dele foi tão grande que eu gritei: ai de mim, porque sou homem pecador, que habito no meio de um povo pecador e de impuros lábios. Quando eu vi a glória de Deus, eu gritei: ai de mim. A glória de Deus é tão grande que ninguém pode suportar, e ele vem a morrer. E quando isso acontece, o Senhor manda o anjo tirar uma brasa do altar, aleluia, com tenaz, e toca nos lábios de Isaías, aleluia. Esse tenaz, uma matéria, uma peça como se fosse um alicate, pega a brasa do altar e toca nos lábios de Isaías. E quando ele toca nos lábios de Isaías, foi purificado aquele fogo purificador, purificou Isaías. Isaías se restabeleceu, teve vida e isso. E aí perguntava: a quem enviarei? Isaías disse: agora eu sou preparado, se quiser envia-me a mim. Ele está purificado. O céu é tomado de um sentimento de adoração, de louvor, porque o próprio Isaías disse que ele via o serafim em volta do trono, que dizia: Kadosh Jeová Sabaoth. A palavra no português: santo, 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 santo. E ele diz: os murais das portas se moviam com um clamor daqueles que dizia santo. João capítulo 5, ele tem um arrebatamento de espírito, e ele contempla a glória de Deus, e ele ouviu
o cântico do cordeiro, e ele disse, antes ele começa a chorar, porque ele vê um livro, e está escrito que ninguém pode ler o livro, e nem sequer olhar para ele, no céu e na terra ninguém é digno. João começa a chorar, porque entende que o destino da nação está errada, em pessoas erradas, e agora está sem chance, aleluia, de obter a vitória. E João começa a chorar, quando o céu disse, ei João, não chore mais, olha aí, eis o cordeiro que tirou o pecado do mundo, que venceu, que venceu. Aleluia, que morreu, mas ressuscitou, aleluia, aleluia, da vitória, não chore. E agora nós vamos saber Deus. João tem uma visão, e a visão que João viu, ele disse, ó, eu vi a visão, aleluia, a visão que eu tive era milhares e milhares, milhões e milhões e milhares e milhares de seres viventes que adorava, que glorificava e dizia, bendito é ele, bendito é o cordeiro que tirou o pecado do mundo, ele é digno de louvor e adoração. Então João está dizendo que o céu é tomado de um sentimento de louvor e adoração, e Deus fala para Jesus, vai deixar essa glória para ir na terra. Aí foi quando ele se esvaziou. Eu acabei de dizer, Paulo, capítulo, aleluia, capítulo de número 5, aleluia, 6, 7, 8, 9, 10 versos, ele se esvazia do que? Ele deixa a glória e disse, papai, por amor a ti eu irei à terra e trarei o homem de volta para ti. De repente, o Senhor está procurando alguém que possa, aleluia, fazer parte da história. E quando ele olha para uma casa humilde, ele encontra uma moça humilde, simples, sincera, pura, e ele disse, esta, aleluia, Jesus já dizia que estava pronto para ir, e aí ele envia o anjo que ele enviou para Zacarias, e o anjo se apresenta. Quando se apresenta, ele salva-se, graciada, bendita estou entre as mulheres, eu sou aquele que consiste diante de Deus, sou enviado a te dizer boas novas, tu ficarás grávida, dará à luz um filho que será o Salvador. Ela disse, eu não sou casada, como isso pode acontecer? E o anjo olhou para ela e disse, a tua prima Isabel, já faz 6 meses que ela está grávida, aleluia, que seria João, a favor de Deus, o agraciado por Deus, no hebraico. Aí ele disse assim, ela já está grávida, aleluia, porque para Deus, Maria, nada é impossível. Em todas as tuas promessas, Maria olhou para o anjo e completou a palavra e disse, se esse é o desejo de Deus, cumpra-me o desejo dele. O anjo se ausentou para o céu e logo após Maria encontra grávida, mas não é coisa de homem, é coisa do céu, é coisa divina. Ei, Jesus Cristo! Amém, meus irmãos? Tudo que Deus faz, primeiro ele avisa. Aí chega um profeta dizendo assim, ó, nós estava desarraigado como ovelha que não tem pastor. Pastor vai atrás da ovelha e cuida da ovelha, atrás da ovelha. Quando não tem pastor, ela pula no precipício, ela vai embora. Enquanto ela achar, ela vai retornar se alguém não for buscar. É verdade. E acontece que o pastor, quando tem o pastor, ele vai atrás da ovelha. Ele deixa 99 para ir atrás do verdadeiro pastor. Então veja só, aleluia. O profeta disse isso. Mas aí vem Deus para Olha Jesus, glória a Deus. Deus não deixa ninguém confundido. Aleluia. Aí ele vem avisando, ele toma a boca do profeta Isaías e ele profetiza 750 anos antes de Cristo. Aí ele diz, ó, o mesmo Senhor
vos dará um sinal. Ó, Isaías capítulo 7, versículo 14. O mesmo Senhor vos dará um sinal. De repente eu vou entregar uma revelação para alguém aqui e vou dizer assim, ó, Deus vai te dar um sinal. Aí de repente você fica assim, ó, qual é o sinal? Aí quando eu estou querendo saber qual é o sinal, ele diz, o sinal é esse. Só observar, quem vai dar a luz é uma virgem. O sinal é você olhar para a virgem. Quando vocês veem que uma virgem deu a luz, é o sinal que eu estou dando para vocês. Daí está vindo a salvação. Aleluia. E o mundo está perdido. E ele diz, aí está vindo a salvação. Quando o profeta profetiza isso, daqui a pouco o profeta aparece profetizando. Lembra do menino que ia nascer? Capítulo de número 9 do Salmo. No 7 e 14 ele fala do nascimento. No 9 ele traz a notícia completa, dizendo: o menino já nasceu. Aleluia. Trazendo alegria e a paz. Ele é a luz para aqueles que estão no escuro. Versículo 9. 6, ele diz, no versículo 6 ele disse: eu vou confirmar para vocês, para não ter dúvida. Primeiro, a virgem conceberá. É o sinal. O mesmo Senhor vai dar o sinal, porque é o Senhor que vai fazer isso, através de uma virgem. Não existe uma virgem fica grávida sem ter relações. E esse é o sinal maior. Não tem um sinal maior que esse. Aí ele diz no versículo 6, para não haver confusão. O versículo 6 do capítulo 9 ele diz, ó, o nome dele é o Pai da eternidade. O nome dele é Deus forte. O nome dele é maravilhoso. O nome dele é conselheiro. E o nome dele é o príncipe da paz. 5 títulos. Quando você pega a palavra Jesus, você vai encontrar 5 letras. Quando você pega 5 letras do nome de Jesus, diga para mim qual é a primeira. A segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Me ajuda a pegar. A primeira. Justo. A segunda, eterno. Aleluia. A terceira, S. Santo. A quarta, não existe outro. O único. Ele é a quinta. Só ele. Só o nome dele. Salvação. Salvador. Esses 5 títulos aqui é os mesmos da palavra Jesus. Do nome Jesus. É o 5 título maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Quando Davi vai e rejeita as armaduras, porque ele pegou 5 pedras. E essas 5 pedras representavam esse nome, o nome de Filipenses. O nome acima de todos os nomes, para que todo joelho no céu e na terra terá que se dobrar e confessar que ele é o Senhor para a glória de Deus. Não tem mais vitória porque esquece do nome de Jesus. As pessoas esquecem das maiores armas. As maiores armas, um é o nome de Jesus, é a palavra de Jesus e é o sangue de Jesus. As pessoas usam rosa, as pessoas usam marreta, as pessoas usam água do mar, usam todas as idolatrias e está esquecendo do nome de Deus. A igreja sem o nome de Deus é derrotada, mas se ela confiar nesse nome é poderoso. E somente por ele você será vencedor. Amém? Quem entende a mensagem? É por isso que estamos felizes. Aí o profeta profetiza o nascimento que ia acontecer e profetiza o acontecimento. Agora ele traz outra profecia. A profecia já é lá na frente, 53, ele diz: foi subido de uma terra seca
Ele não tinha beleza e nem formosura. Olhamos para ele e desprezou ele. E até hoje estão desprezando ele. Agora, mas levou sobre si o castigo que estava sobre nós. Ele levou sobre ele. Ó, como ovelha muda perante os teus confiadores. Ele não abriu a sua boca e foi tirado da linhagem dos viventes. Se possível, passa de mim esse cálice. Aleluia. Ele escuta o gemido desta igreja aqui é Osasco. Ele escuta o gemido da igreja de Osasco. Isso era futuro. Mas ele disse: lá em Osasco tem um pastor chamado Joanes. Aleluia, aleluia. Precisa de mim. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Todavia, se fosse possível, passa, mas todavia, boa vontade, toda a humanidade que já tinha passado dependia dele, dos que ia nascer e dos que vão depender dele, porque sem ele nada podemos. Aí ele escuta o gemido da alma do Zé Ferreira, ele escuta o gemido desta igreja e ele diz: Pai, todavia, faça a tua vontade e não a minha. Jesus nasce, passa sofrimento e chega esse instante. Quando Jesus tinha já passado por várias situações, aí Jesus entreveio os ladrões. Alguém condena e alguém pede misericórdia e encontrou naquele dia. Mas quando ele estava ali naquela situação, ele tinha passado na sala do Sinédrio. E lá eles deu 468 chicotadas neles, porque era um chicote de 12 pontas, aleluia. E deu 40 menos 1, 39 vezes 12, vai dar 468 chicotadas. Nesse chicote com chumbo para pesar e osso de carneiro. O chumbo, ele passa aqui, ó, ele é áspero. Então se ele passa aqui, ele vai segurando, rasgando. E o osso era para pesar. Pesava no corpo de Jesus. E o chumbo trazia. Jesus despido, sangue jorrando. E ele dizia: eu preciso de permanecer, porque eu tenho que salvar. Aleluia. Eu não disse para vocês que eu preciso. Quando Adão peca juntamente com Eva, foi atingido 5 esferas: esfera vegetal, animal, espiritual, física e mineral. Quando o homem peca, essas esferas é atingida. Não tinha enfermidade, passa por enfermidade. Não tinha terremoto, não tinha maremoto, passa por maremoto, terremoto. As flores não tinham espinho, produzem a cauda dos espinhos. Os animais, leão, cachorro, gato, todos eram amigos, passa a ser inimigo agora. Você pode observar, na selva, um mata o outro para sobreviver. Dentro das águas, nos oceanos, um peixe se alimenta do outro para sobreviver. E aqui, um mata o outro por causa de um celular, por causa de dinheiro. Então você vê que é uma guerra em todas as áreas. Tudo por causa do pecado, consequência do pecado. E aí Jesus vem na terra, derrama o sangue em 5 lugares para restaurar essas 5 esferas. E, aleluia, inclusive essa parte aí que hoje a medicina, aleluia, é afrontada por não conhecer algumas enfermidades. Mas não existe tipo de enfermidade que o sangue de Jesus não dá jeito. Não tem tipo de enfermidade que o sangue de Jesus não tem poder, aleluia, para repreender esse mal. Então o sangue de Jesus foi derramado para essa questão. Então Jesus passa pela cruz. Jesus caminha nas ruas de Jerusalém, sendo chicotado, sendo envergonhado. Deus colocou Jesus de joelho, pegou a coroa de espinho, colocou na cabeça dele. E a gente não tem prazer nem na Santa Ceia, quando ele disse: faça isso em memória de mim. As pessoas têm o prazer no culto de revelação, tem o prazer em fazer fofoca, tem o prazer em tudo, tem prazer na ceia. E quando Jesus está com a coroa de
de espinho, e os espinhos perfuram a cabeça dele. E em vez de ter misericórdia, eles pegavam uma cana e batiam em cima da coroa. Pá! Cada vez que batia, perfurava o couro. Aleluia, cabelo de Jesus. Aleluia. E o sangue está sendo derramado, mas a coroa de espinho está na cabeça para a restauração da saúde. E agora, de repente, Jesus continua sendo cuspido, chicoteado, maltratado, rasta a cruz, vai para a cruz. A cruz não era de Jesus, era de Barrabás. Barrabás, a estrutura é alto, Jesus é a estrutura média. A cruz era feito quando a pessoa ia ser morta de cruz, era uma condenação das piores. Quando essa pessoa era maldita, e essa pessoa pegava o metro, media essa pessoa o tamanho, fazia a cruz do tamanho, fazia um buraco na cruz, para depois chegar e pregar com um prego de 10 polegadas. A cruz era de Barrabás, porque Barrabás tinha aprontado, tinha roubado, tinha matado, e Jesus é inocente. E agora tenta livrar Jesus, a palavra tinha que se cumprir. Mas agora alguém olha e pergunta se esse homem é justo, e eles olham para ele e dizem assim: ó, o que a gente faz? Solta ele e condena, Barrabás continua? Ou o que faz? Ele diz: ó, crucifica ele. Aleluia. Você sabia que a maioria da multidão que crucificava ele, uma semana antes, estava dizendo: bendito é o nosso rei, bendito é o nosso Senhor. Pessoas que Deus tinha feito coisas maravilhosas na vida, eles estavam agora condenando Jesus. E aí Pilatos perguntou se o sangue dele é inocente. O que ele faz? Ele falou assim: ó, caia sobre nós os nossos filhos. Quem escolheu? Quem escolheu? Foi o próprio povo que escolheu. Aleluia. Então eles pegam e condenam Jesus. Quando Jesus vai para a cruz, eles pegam aqui, ó, forçado do braço de Jesus e prega aqui. Agora, como é que vai pregar aqui se Barrabás é maior e Jesus é menor? Então eles têm que fazer uma força, estica o braço de Jesus de uma forma tão terrível. E o corpo de Jesus fica numa situação que vocês não sabem. Se você estudar sobre isso, por mais que você estudar, você não consegue chegar à conclusão do sofrimento que foi tão grande. E Jesus tem tanta dor, e os ossos dele, o corpo dele se estica para chegar até o local. Santo Deus. E Jesus fica com a cabeça curvada porque a coroa está aqui. E as pessoas dizem: maldito, Santo Deus. malfeitor, Aleluia. salvou, não salva nem tu mesmo, não salva a gente. Aleluia. Tu é um bandido, cuspia nele, zombou dele, e Jesus está humilhado. Aí as pessoas dizem assim: ó, salvando, como ele vem salvar e acaba numa situação dessa. Aleluia. O mundo inteiro, irmãos. E quem era mais fiel, diz a Bíblia que as mulheres que eram mais fiel que acompanhavam Jesus e os discípulos, observou de longe os mais fiéis. E Jesus sofrendo, mas cumpre em mim o teu desejo. E Jesus continua na cruz. Aleluia, Jesus. Pegaram uma ponta, pegaram uma lança, enfiou no peito de Jesus e o sangue jogou. Aleluia. Sai toda a água que tem no corpo. Tem gente que fala: que água? Todo o corpo, todos nós tem 70% é de água, 30% é matéria, o resto é água. Aquela água se esvaziou, o sangue jogou. Aquela água simboliza o batismo, e o sangue, aleluia, a lavagem do perdão, a purificação da nossa alma. E Jesus continuou. Os animais não aguentou, a natureza não aguentou, o sol não aguentou e disse: nós vamos se retirar. Quantas vezes retire, irmãos? O tempo começa a mudar e alguém começa a ficar assim. Agora lembra que quando Jesus vai para a cruz, lá em Apocalipse, fala que no céu houve quase meia hora de silêncio.
esse silêncio Aleluia. produzia juízo. Glória a E Deus. quando ele está ali na cruz, tem um anjo que ele compõe o cântico do Cordeiro de João, capítulo 5, de Apocalipse, capítulo 5, o cântico do Cordeiro. Ele começa uma pena divina e ele escreve assim, ó, bem lentamente, compassado, ele escreve, ó, digno é o Cordeiro que foi. Ele fez uma vírgula, o céu parou, anjo não cantou, anjo não regeu, o céu fez um silêncio. É a única vez que a Bíblia diz que o céu fez silêncio, por quase meia hora. E todos olhavam Aleluia, glória a o Deus. sofrimento glória a de Deus, Jesus, aleluia. a ponto de Deus virar as costas. Jesus dá 7 bravos na cruz. E um deles, ele diz assim, ó, Lamas. Aleluia. Deus meu, por que me desamparaste? Porque até Deus está com as costas viradas. Aleluia. Quando Jesus disse assim, ó, Deus meu, a conta está paga, a dívida está quitada. Lucas, capítulo 23, versículo 46. Está pago a dívida. Aleluia. Eu entrego o meu espírito na tua mão. Quando ele fala isso, o silêncio do céu acabou. E houve um vendaval na terra, um terremoto. Que a terra tremeu, que até hoje tem rachadura. E uma voz que saiu do céu dizendo: Este é o meu filho em quem minha alma se compraz. O anjo continuou pelo Cordeiro, que foi morto e com seu sangue comprou a igreja do Brasil. Jesus. Bom, e naquele vendaval aí alguns falam ele era justo. Aí começa já a ficar meio estranho. Tá bom. Daí joga Jesus lá para cima, no topo de alguém. Se fosse ver hoje que as pessoas fazem a missa de 7 dias, quando fosse fazer, estava atrasado para outro dia. Porque no terceiro dia não está mais. As pessoas sabem, os discípulos do Maú sabem. Alguns discípulos também sabem pela informação que ele ressuscitaria. Mas agora está todo mundo. Maria vai dar. Aleluia, Pedro vai dar. E ele já não estava mais lá. Tem gente que ainda está servindo Deus como se ele estivesse lá ainda. O problema dele, ele põe aquele problema desse tamanho, Deus pequeno, que é isso, meu irmão. Se ele venceu a morte, o que ele não pode vencer? Aleluia. Então veja só. Ele se apresenta. E quando ele se apresenta de várias formas, apresentou para os meninos lá do caminho de Emaú e se apresentou em todo lugar, apresentou para os 11, aleluia, apresentou lá para Tomé, apresentou para todos, mostrando que realmente ele ressuscitou. Aleluia. Agora, meus irmãos, ele se apresenta para os discípulos e diz: olha, foi-me dado todo o poder na terra, no céu e na terra. Mateus 28, versículo 18, 19. Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Ó, ele já tem a chave do inferno e a chave da morte. E todo o poder está com ele. E ele disse para os discípulos: ide, fazei discípulos, ensinai o que eu vos ensinei. E em seguida vocês batizam nas águas batismais, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E agora eu faço uma promessa, que eu estarei com vocês todos os dias até a consumação. Você está passando a luta que está, a prova que está, mas a promessa dele é que ele está te acompanhando. Você pode não ver e pode até esquecer, mas a promessa é que ele está conosco até a consumação do Senhor. Então não temos que nós se entristecer, por isso estamos alegres, porque grandes coisas fez. Aleluia. Amém. É o começo, Apocalipse é o fim. Amém? Irmãos, diz o sábio que é melhor o fim do que o começo. Aleluia. As melhores coisas estão no fim. Por isso muitas pessoas perdem a bênção. Os crentes não têm a paciência de aguardar a mensagem. Os crentes não têm paciência de aguardar a oração da fé.
Muitas coisas acontecem no final e muitas pessoas perdem a bênção porque eles estão desesperados, querendo já logo no começo e o negócio está lá no fim. Eu falo. É verdade. Então, o final é melhor do que o começo. Então, veja só. Deus é maravilhoso. Aleluia. E Ele cria caminhos para nos abençoar e às vezes testa a nossa fé. Santo Deus. E se a gente perseverar, a gente tem a vitória. Se a gente não perseverar, a gente sofre mais um pouquinho. Aleluia. Por não entender os mistérios de Deus. Aleluia. E agora, meus irmãos, o mundo está dizendo assim, ó, eu não gostaria de ter um salvador desse. Como pessoas já falaram assim, ó, uma pessoa que aceitou Jesus, bebia, fazia isso, fazia aquilo, tantos anos, não tem nada, não tem uma casa, não tem um carro, não tem dinheiro, anda na situação para mim, sei que não tem jeito. As pessoas, olha, o marido está com 20 anos na cachaça, o filho está nas drogas. Cadê seu Deus? Você não é crente? Acontece, eu perdi o dedo, alguém falou, algum pecado foi, porque eu cortou o dedo. Aleluia. Nada pode acontecer com crente e crente infalível. Enquanto Jesus disse, no mundo tereis aflições. A promessa é de vida eterna, não é de casa e carro, é de vida eterna. Aleluia. E ele passa por essa situação. E aí está todo mundo mais ou menos desse jeito no mundo. Deus derrotado. Se acabou nessa vergonha na cruz. Santo Deus. Aí ele tem qual idade que ele tem quando ele vai para a cruz? 33? Aí João está dizendo, meus irmãos, eu tenho que contar um fato para vocês. Aleluia. Eu sou o vosso companheiro nas aflições pelo Evangelho de Jesus. E eu estava ficado na ilha de Fátima pelo amor do Evangelho. Quando eu ouvi uma voz por trás de mim que me chamava pelo nome, João, eu virei para ver quem estava falando comigo e eu vi 7 castiçais de ouro. Aleluia. Entre meio 7 castiçais de ouro eu vi a semelhança do Filho de Deus. Quando eu olhei para ele, eu vi. Seus olhos eram como chama de fogo. Aleluia. Seu cabelo era branco como a neve. As suas roupas resplandeciam como uma lã. O seu peito um cinto de ouro. Seus pés, seu corpo brilhava como latão chacoalhado na fornalha ardente. Quando eu vi, não aguentei cair morto nos pés. Quando eu caí morto, ele colocou a sua destra sobre a minha cabeça. Aleluia. Não temas. Aleluia. Sou aquele que morri, mas ressuscitei. Estou vivo para todo sempre. E então a minha choque da morte na cara do inferno. Jesus se ainda encontra achando que ele está na parede, no pescoço. Tem gente aguardando ele ainda, aleluia, enquanto ele está vivo para todo sempre, aleluia, enquanto ele já cumpriu a promessa e ele está só aguardando o tempo para vir nos resgatar. E agora deixa eu te dizer uma coisa, ele disse, se você passar como eu passei, ser fiel, sofrer como eu sofri, suportar, ser fiel, da maneira que eu morri, vocês podem morrer, mas só que tem uma coisa gloriosa, vocês ressuscitam como eu ressuscitei e vai poder me ver como eu sou. A Bíblia diz que nós vamos ver ele como ele é, aleluia, e vamos ter a capacidade de estar ao lado dele como ele, chamando ele de pai, chamando ele de irmão, de pai, e ele chamando de Deus, será o teu Deus e vós será os meus filhos, e juntos na glória eterna. Isso é o privilégio do crente, sem dor, sem morte, sem tristeza, sem política, sem mentira, sem fadiga, sem casamento, sem conta para pagar, sem sacrifício, sem oração, não precisa de mais nada, porque agora nós estamos no paraíso para viver ao lado de Deus. E a duvidou, e está duvidando até agora, fica lá do outro lado, na morte, escuridão, cadeia da escuridão, separação eterna, morte eterna, ranger de dentes, e o sofrimento para sempre, e o ai que não se acaba, e o fogo
forma permanente. Do outro lado, enquanto a igreja da glória glorificando e adorando, porque creu no sacrifício da cruz. Creu no sacrifício da cruz. E é por isso que estamos aqui nesta manhã, para esse cumprimento. Aleluia. Porque nós estamos aguardando. Enquanto, aleluia, ele não vinha, ele diz: faça isso em memória de mim. Em memória de tudo que ele fez por nós. Nós estamos aqui para agradecer e dizemos: somos gratos ao Senhor. Sabedoria, controle, discernimento de todas as coisas e o domínio. Isso significa o cabelo branco. A veste branca significa santidade, pureza, porque ele é santo, 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 santo. O olho, aleluia, de fogo, aleluia, o olhar universal, para cima, para baixo, direita, esquerda, ele vê tudo transparente. Uma espada que saía da sua boca representa o Antigo e o Novo Testamento. O cinto de ouro representa divindade, honra e a parte sacerdotal. Ele é o sacerdócio. Aleluia, ele é o sacerdote do sacerdote. Ele é o Senhor do Senhor. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Pai da eternidade. Ele é o Príncipe da paz. Ele é o Santo de Israel. Ele é o Pai da cama. Ele é o Pai do órfão. Ele é o marido da viúva. Ele é o Senhor do Senhor. Ele é o Deus invisível. Ele é o Pai da igreja. Ele é o guarda de Israel. Ele é o Santo de Israel. Ele é o protetor. Ele é o Santo. Ele é o eterno. Ele é o glorioso. Ele é o majestoso. Ele é o sábio. Ele é o divino. Ele é o puro. Ele é majestoso. Ele é infalível. Ele é santo e eterno. Ele é o dono, fiel e santo. Leal da filha de Judá. Resplandeceu desta manhã. Chame de Davi, que abre veja. Veja que abre. Ele que tem para dar, o que dá para ti, o que falta de mata de vivo. Ele dá vida. Ele faz como quer. Aleluia. E nesta manhã ele quer te pescar. Aleluia, com a sua glória. Porque ele é o livro do vale e ele é a rosa de Sarau. Receba a tua perfume nesta manhã. Receba a tua glória nesta manhã. Receba a alegria dele. Receba o conforto dele. Receba a graça dele. Receba a unção dele. Receba a sua glória. Receba a sua presença. Nesta manhã ele te visita. Ele é palavra santa. Aí é Marcelo. Atacava também. Ele não está voltando a vida. Ele vive, ele vive, ele vive, ele vive, ele vive. Passa pelo fogo, passa pela água e nada pode atingir. E você tem a oportunidade de seu corpo semelhante ao corpo dele e você vai deixar lá por causa de coisas, por causa